Hoje eu converso com o estilista Gustavo Silvestre, que sonhava com uma carreira na moda, de estilista de sucesso, dada hora se decepcionou, foi aprender crochê e com isso ele transformou não só a vida dele, como a de dezenas de pessoas. Há 5 anos ele capacita detentos de uma penitenciária em Guarulhos, no estado de São Paulo. E com isso ele mudou a vida de muita gente, e a dele também. E as criações do Gustavo vestem nomes que vocês conhecem. Pablo Vittar, Anitta, Preta Gil, Xênia França, Karina Burr. Vale a pena conhecer um pouquinho mais desse trabalho muito bacana e transformador do Gustavo Silvestre. Oi, Lilian. Tudo bom, querido? Melhor agora te vendo. Que prazer ter você aqui. Prazer todo meu. Você sabe que eu sou muito fã desse trabalho que você tem feito na penitenciária com os detentos, trazendo... Nossa, enfim, é tanta coisa que você deve sentir ali. Mas antes de falar dessa parte que é a mais linda do teu trabalho, e que você, ao mesmo tempo, conciliou esse trabalho que você faz com eles, com essa história de colocar essas roupas em grandes estrelas também, né? E algumas muito polêmicas, como aquele biquíni da Anitta. Aham. Vou até mostrar aqui. Foi uma peça que ela usou no carnaval, antes do carnaval, né, num clipe, e que foi o sucesso do carnaval daquele ano, né? Todo mundo imitou, foi super divertido. E daí você... Como é que é essa coisa de... Vamos explicar para as pessoas como que essas estrelas te descobrem teu trabalho. Então, eu tenho um trabalho com moda já que vem de longa data, né? Eu conheço a Lilian, né? Enfim, nossas vidas se cruzaram já há bastante tempo, porque eu passei muito tempo fazendo casa de criadores, né? E de lá para cá eu sempre gostei muito da questão do palco, né? Vestir para palco, porque é onde você consegue, né, colocar mais coisas, mais informações. O artista geralmente chega com uma personalidade já muito determinante ali naquelas escolhas, né? E isso sempre foi muito, eu sempre gostei muito, me interessei muito pelo palco. Então eu comecei vestindo, sei lá, o pessoal lá quando eu sou de Recife, né? Nasci lá, então, sei lá, uma das primeiras pessoas que eu vesti foi a Karina Burr, que é uma grande cantora, musicista, percussionista, e eu conheço a Karina desde lá de Recife, e a gente veio, né, enfim, trabalhando meio juntos, e eu comecei por aí, assim, nessa questão do palco, vestindo algumas cantoras ali que estavam meio próximas, né, de mim. E aí isso foi tomando essa proporção, né, de um falar com o outro, e cliente que indica para amigo artista, né, então foi muito sempre nesse boca a boca, né, de que a coisa foi indo. Escuta, e quando eu te conheci, você era um jovem talento, ou seja, faz um tempinho isso. Pois é, quanta estrada. Como todo mundo, queria a passarela, queria o palco, também você. E daí você passou muito tempo na casa de criadores, mas sempre com uma coisa muito artesanal, muito da mão. Conta um pouquinho o teu estilo, como é que foi isso? Então, a história da moda, né, assim, eu venho de Recife, quando eu comecei a querer, né, trabalhar com isso, enfim, tinham poucas oportunidades, né, enfim, de como que trabalha em Recife um mercado minúsculo, né, até hoje ainda é muito pequeno, mas imagina isso, sei lá, 20 anos atrás. Então, eu sempre, né, queria achar alguma saída aí, como
como conseguir, né, trabalhar nisso. E naquela época, assim, não tinha tantas opções, e aí a minha única opção de trabalhar com moda era ser estilista. Né? Naquela época, os cursos eram, né, para você fazer coleção, criar, e, enfim, não tinha, o leque não era tão aberto nessa época. E, enfim, eu comecei por aí, né, por esse viés da moda, e como eu sou de Recife, né, eu sempre vi, sempre valorizei muito o que era feito à mão, né, as mulheres da minha família, todas bordavam, crochetavam, né, minha mãe, minhas tias, minhas avós, minhas bisavós. Então eu sempre vi, né, muito de perto isso, o artesanato, né, a riqueza do artesanato nordestino, e aquilo sempre fez parte de mim. Então quando eu comecei né, qual que são os passos, né? Então tem que ser estilista, tem que entrar num evento, entrar para o calendário, mostrar coleções, né? E eu fui seguindo esse cronograma, né, digamos assim, do mundo da moda. Então tem as datas dos lançamentos, você vai se alinhando, né? Você vai entrando nessa corrente. Eu venci um concurso em Brasília, que a Cristina Franco, né, ela encabeçava esse projeto. Acho que aconteceram 2 ou 3 edições, e eu fui o vencedor da primeira edição. Com a grana que eu ganhei desse concurso, eu abri meu primeiro ateliê em Recife, e o André Hidalgo era um dos jurados, né, do concurso, e ele que me convidou para fazer parte da Casa de Criadores, e assim começou a história, né. Então eu vim para cá, né, porque eu já fazia a Casa de Criadores, e ficou incompatível, né, morar em Recife, desfilar aqui. Às vezes as revistas me ligavam, a gente quer aquela roupa do desfile, eu falava, eu estou em Recife, a foto é amanhã, não dá tempo de mandar, né, então eu fui entendendo que precisava entrar nessa correnteza, e fui abrindo mão, né, fazendo essas escolhas de realmente, né, cumprir aqueles passos, né, que precisava cumprir para você poder entrar no caminho, né, da moda. Agora, Gustavo, a gente sabe que daí a moda é difícil, né? Pra gente, às vezes até é mais fácil entrar do que ficar, né? Sim. Às vezes você entra com uma certa sorte, ou enfim, com seu talento e tal, mas depois permanecer é difícil por várias razões, mas eu sinto que você, da hora, cansou daquilo. Sim. Sim. Essa coisa do desfile, da coleção, não estava te fazendo sentido. O que aconteceu? Como é que foi isso? Foi bem naquela fase, né, do fast fashion, do boom, né, da explosão. Então, as confecções, as marcas brasileiras foram vendidas para grandes grupos, né? Tinha toda aquela história. Já era difícil, né, para quem era pequeno, marca pequena. Então, quando chegou aquele momento, né, eu estava até conseguindo vender parte da coleção. Tinha uns showrooms que compravam aqui no Brasil, né, showroom no Japão. Tiveram 2 ou 3 coleções que eu consegui emplacar, assim, uma parte comercial legal, mas cada vez mais, né, tinha que entrar nessa competição do preço, dos prazos, né. Eu fui me sentindo cada vez mais, assim, sem liberdade alguma, né. A coisa que eu mais gostava da moda era a liberdade de criar, né, enfim, de ser inventivo e, enfim, compartilhar isso com outras mentes criativas, né. De repente, eu estava me vendo, alguns empresários falaram, legal, tua marca está vendendo, vamos investir aí, você não quer ver na China, né, todo mundo está produzindo lá. E aí eu fui para a China, né, dar uma olhada, enfim, para ver se eu conseguia produzir minhas coisas lá. E como era tudo muito artesanal, né, enfim, foi difícil de ver, né, de encontrar alguns fornecedores, mas os que eu encontrava, eles perguntavam assim, quantos containers, né? As contas, né, para a China eram feitas em containers, e eu jamais, eu falei, gente, nem dá tempo, né, disso ser consumido, a moda é tão rápida, né, a ampulheta ali da moda tá implacável, tirando aquilo da moda, né, de uma maneira tão rápida, não vai dar tempo nem de ser consumido, né. E eu voltei com essa questão, assim, com uma questão muito forte, com cópia e coisas originais, que foi uma barreira que caiu para mim, assim, na China, né? Não tem mais diferença de uma bolsa de marca para uma bolsa que você encontra lá, e também essa questão do volume da produção, né? Eu falei, gente,
nesse tão pouco tempo, como que essas coisas são consumidas, né? E mais, o que não for consumido, o que acontece com essa produção excedente ou essas coisas que ficam cafonas e que caem de moda, né? Então essa conta ficou borbulhando assim na minha cabeça e quando eu voltei eu falei, cara, não dá mais, né? Eu parei de desfilar e de colaborar, né, com esse sistema, porque a moda foi sempre muito poluente, né? A gente chegou a níveis, né, sei lá, metade do que vai para aterro sanitário é roupa, é têxtil, né? Então desperdiça muito, polui muito, explora pessoas, animais, o solo, né? Eu só estava vendo esse tipo de coisa, né, da moda, não tinha nada de bom vindo dessa moda aí, exclui corpos, né, exclui pessoas, é tão difícil, né. Isso daí foi quando você lançou uma coleção num fashion filme, num vídeo que tinha a Chiara em cima de uma pilha de roupa, foi esse Isso. o momento? Aquilo foi o final de tudo e eu estava trabalhando com empresa de jeans, né? Então os caras tinham um estoque, assim, uma sala inteira cheia de jeans, desde os anos 80, 90, coisas que não venderam, coisas que não, enfim, o zíper emperrou, tá com um defeito, então vai juntando, aquilo era uma montanha, né? Então a gente cortava as calças, costurava, transformava em tecido de novo, e desse tecido a gente cortava bolsa, mala, jaqueta, né? Ia tentando encontrar caminhos, né? Aquele momento foi bem esse momento que eu tava, o que eu vou fazer com tudo que eu aprendi com a moda, né? Então, modelagem, tanta coisa legal, né? Que tem história, que tem cultura, que tem tanta narrativa, né? Que a moda carrega, e eu falei, puxa, o que eu vou fazer agora, né? Administrar, sei lá, um café, ser garçom, o que eu vou fazer, né? E foi legal porque nessas andanças... 10 anos já, né? Faz bastante tempo, foi lá atrás quando a Chiara começou essa história do movimento Ecoera, né? E aí foi muito interessante, que eu estava sem saber muito o que ia fazer, a Chiara falou, Gustavo, ó, eu comecei uma pesquisa aqui, a gente quer mapear o artesanato brasileiro, né, os biomas e o artesanato, essa relação das pessoas com a natureza, e começou como uma sementinha, né, não tinha nem nome, e eu comecei a trabalhar com ela, a gente fez Mãos do Meu Brasil, a gente viajou o Brasil inteiro, mapeando, conhecendo as comunidades de artesanato e o que eles usavam, né? Palha de milho, escama de peixe, tudo sustentável, né? Para a gente tentar começar um diálogo, né? Entre a moda e a sustentabilidade. Então, isso tem 10 anos atrás. Então, a gente, ali naquelas andanças, né? A Chiara já fazia tricô, fazia crochê, porque a gente pegava barco, pegava jangada, pegava trem, pegava ônibus, andava, tudo, né, para chegar nos confins desse país enorme que a gente vive, né, e para a gente fazer essas visitas, né, e essas vivências, e a Chiara passava o tempo dela, né, fazendo crochê e tricô. Eu falei, Chiara, me ensina isso, que as mulheres da minha família faziam, né, eu via minha mãe fazendo tudo, mas nunca elas me ensinaram. E ela falou, vou te levar numa aula. E aí me levou nessa aula e não teve mais jeito, assim, foi... Daí você não larga mais a agulha, né? Porque toda hora não você larga a agulha, é uma loucura. Falando com você, eu falei, deixa eu botar uma agulhinha aqui, né? Que sempre dá certo, uma agulhinha, um fio. Mas vem cá, você é muito ansioso e isso baixa a ansiedade? Como é que é isso? É um toque ficar o tempo inteiro? Olha... É o seguinte, o crochê ele me trouxe autonomia, né? Tudo que a moda trouxe de cabelo branco, né? Porque você desenha ou imagina uma camiseta branca, uma coisa muito simples. Essa camiseta branca, você precisa entender o algodão que foi plantado, depois colhido, depois virou pluma, para virar um fio, para virar uma malha, para estampar, né? São muitos processos. Passa por muita gente, você depende de muito, é muito nervoso que você passa, né, para você fazer uma coleção, para você criar qualquer produto, né, demora muito, e tem teste, aí não dá certo, a costureira, a filha adoeceu, aí a modelista não pôde ir, enfim, né, um drama a vida de um estilista, ainda mais, né, de uma marca pequena, enfim, que não tem estrutura por trás.
E o crochê, ele me trouxe essa autonomia, foi isso que me pegou, né, assim, falar, cara, qualquer segundo seu, ele é produtivo, né, você pode estar criando algo inédito, exclusivo, feito pelo seu corpo, né, enfim, é muito mágica essa relação do crochê, do fio, de você, né, usar seu tempo vira algo, né, se materializa em algo, então isso é muito fascinante, me ajuda muito. Porque eu digo, gente, eu não estou parado, né? Eu estou aqui, estou produzindo, então sempre está saindo alguma coisa. Daí, então, você começou a fazer o crochê, então, da hora, você começou a fazer um trabalho com os detentos numa penitenciária. Isso. Como que você foi, como que você chegou lá? Como é que é esse dia a dia? Vamos lá, uma história também muito... Essa história do crochê por mais que você não acredite, sei lá, destino, ou, enfim, tem alguma coisa muito, muito especial nessa história, porque as coisas foram acontecendo, né? Então, eu comecei a fazer o crochê, ele entrou para minha vida, virou minha plataforma, né, de criação e tudo, né? E nessas andanças por aí, há 10 anos, hoje em dia já é estranho, né? Você vê um homem, ainda é estranho. Ver homem fazendo crochê, ou tricô, qualquer outra arte manual, né, que ficou muito ligado ao feminino e tudo isso. E um senhor encostou em mim e falou, olha, tem eu trabalho com uma pastoral, e tem uns interessante você fazendo crochê aqui, porque tem alguns meninos nessa pastoral que eu trabalho, que fazem crochê e fazem muito bem, já fizeram sapatinhos para minhas netinhas, mas fazem essas coisas muito simples, né? E eu trabalho dentro da penitenciária, e aquela história, né? Eu já tinha muita vontade de fazer, né, algum trabalho desde lá que eu acompanhava as comunidades de artesanato, né, Brasil adentro, que eu queria parar ali em algum momento, ficar com aquela, né, me aprofundar naquela relação com o grupo, com a comunidade, né, ver o que ia sair dali, porque a gente fazia o diagnóstico, né, e tinha que ir para a próxima comunidade, então nunca tinha esse tempo. E essa vontade sempre ficou, gente, quando que eu vou poder parar, né, para cuidar de algum grupo, para dividir, aprender, né, para a gente criar alguma coisa. E aí, sempre com essa visão do manual, né, eu achava que o manual ele ia fazer essa ponte com esses grupos, né? Mas eu não imaginava que seria dessa maneira. Então, esse senhor falou isso, eu falei, cara, sabe, aquela coisa soou assim de um jeito no meu ouvido, eu falei, que legal. Aí a gente trocou de telefone, ele falou que ia me ligar, e aí falou, posso marcar uma reunião? E assim a gente começou. Eu fui para uma reunião na penitenciária Adriano Marrei, que fica lá em Guarulhos, né, aqui em Guarulhos, no estado de São Paulo, e os diretores, né, diretor de disciplina, da educação, do trabalho, diretor-geral, uma reunião super, com todas essas autoridades, né, e eu fui explicar, eu faço crochê, sou estilista, e tal, e enfim. E eles, né, falaram, ó, faz um projeto aí, vamos tocando essa ideia. E a coisa foi indo, assim, né, foi desenrolando, o projeto foi aprovado, eu tive uma semana, né, para voltar para casa, escrever, criar um nome e tal, e mandar, né? E aí eles aprovaram e a gente começou. Eu comecei a dar aula dentro dessa penitenciária, né? E comecei com 11 alunos, porque foi a quantidade de agulhas que eu consegui de doação. A gente chama Projeto Ponto Firme, o projeto. Projeto Ponto Firme, depois vão lá no Gustavo, mas eu fiquei curiosa, porque assim, eu tive em Minas, a Raquel, ela tem o projeto da 2Ls, ela fez um projeto semelhante com os detentos lá com tricô. E um dos problemas era especialmente a agulha, porque a agulha pode ser uma arma. Sim. Como que a penitenciária, a segurança lida com isso? A gente começou engatinhando, né? Teve essa história da... Quantos alunos e tudo mais, que material que você vai trazer? Eu falei, olha, tem agulha, vocês precisam que seja uma agulha especial, e aí os diretores, né, falaram, ó, nem se preocupa com isso, porque quando os caras querem fazer a arma, eles fazem. Me mostraram o que é a arma feita
na cadeia. Eu acho que foi até um teste, né, que eles fizeram comigo para ver se eu ia, né, tocar adiante, se eu tinha algum medo, alguma coisa nesse sentido, né. E mostraram, né, realmente, enfim. E a nossa ideia, né, e a ideia da penitenciária, nisso eles desenvolveram, né, vários projetos na área de educação, né, especificamente essa unidade, né, onde eu trabalho. Então, eles já têm essa noção, né, de que o trabalho, de que a ocupação, que o estudo, que o ensino, isso sempre traz coisas positivas, né, então, eles nunca tiveram problemas, né, com alunos, com pessoas que estão cadastradas, né, no trabalho, no ensino, são pessoas que, né, já fizeram uma escolha, querem mudar, né, de situação. Então, muita gente pergunta, como vocês escolhem os alunos? Eles que fazem a escolha, né? Os que estão querendo mudar, sair dali, pensar diferente, tomar, né, cumpriram suas penas, pagaram pelos seus erros, então, e querem mudar de vida, né? A gente está começando, né, a ampliar esse quadro aí de capacitação profissional, né, enfim, preocupados com geração de renda quando eles saírem. Então, nunca, eles me falaram isso, né, e aí eu sempre tive, né, a gente tem um controle, assim, super rigoroso, né, toda aula que eu chego, todo material que eu levo, né, precisa ser descrito, aprovado e passa por raio-x, por vários processos, né, para poder entrar, mas ainda bem, assim, a gente nunca teve problema, né, o projeto acontece desde 2015, é uma iniciativa voluntária, né, e como eu estava te contando, a gente começou com 11 alunos, porque foram as 11 agulhas que eu consegui de doação e algumas linhas, e quando eu cheguei, né, para dar essa primeira aula, tinha uns 11 alunos, né, tava tudo preenchido, todas as vagas do curso tinham sido preenchidas, os alunos estavam lá, todos em silêncio, aguardando, muito ansiosos pelo começo da aula, né, e eu comecei, gente, quem aqui tem a mãe, a irmã, né, a tia, alguém na família que faz crochê? E todo mundo levantou a mão, eu falei, poxa, a gente começou legal, porque eu também tenho a mesma história que você. Aí fui contar minha história com crochê e a gente começou essa aula, né, e no final da aula, né, um aluno que estava em silêncio levantou o dedo assim, professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa, pois não, ele falou, o que já fizeram no Guinness Book de crochê, né? E aquela pergunta mexeu muito comigo, porque por trás dessa pergunta, né, eu sempre conto isso, mas porque realmente me impressionou muito. Por trás dessa pergunta, né, tem um desejo de alguém que quer ser grande, quer ser notado por algo, né, grandioso e positivo, né? E aquela pergunta, assim, ela foi que nem uma flecha, assim, me atravessou, e eu falei, cara, eu tenho uma responsabilidade aqui, né, a partir de agora, eu preciso trazer o máximo que eu puder, né, enfim, e levar ao máximo, né, até onde a gente conseguir ir, que seja no Guinness Book, que seja, enfim, aonde for. E o crochê tem nos levado, né, a gente conseguiu fazer muita coisa, assim, é surpreendente, né, a quantidade de coisa que um projeto voluntário, tão jovem, né, quanto o Ponto Firme, quanta coisa que a gente conseguiu realizar. Antes de você contar esses grandes feitos, eu queria entender o seguinte, nessa penitenciária em Minas, onde eu estive com os detentos, inclusive, no começo, alguns tinham um certo medo, exatamente o que você falou, por ser o trabalho manual ser muito associado ao feminino e, com isso, criar uma situação de desconforto de questão de gênero. Como que é lá? Sim. Passamos pela mesma coisa, né? Esses 11 alunos, né, eles foram muito fortes, assim, de continuarem no curso, né, porque eles falavam, depois, né, que a coisa começou a andar e que os outros foram vendo, né, os benefícios, né, que o crochê trazia, que, enfim, tanta coisa legal que os alunos do curso, né, tinham e os que estavam fora não tinham, e começavam a pedir, né, professor, eu chegava na porta assim, eu dando aula, professor, olha, eu sou da outra turma, eu queria, será que não tem uma vaga aí, um aluno da minha sala, né, virava e dizia, professor, olha, esse aqui dizia aquela coisa de vovozinha, e agora tá querendo entrar na turma, então, tipo, rolou uma mudança, assim, de pensamento, né, o projeto conseguiu quebrar essa barreira do preconceito, que sim, ela existe, ela é grande. Ao fazer esse curso, como que fica a questão da pena deles? Que daí, qual que é a...
A gente tem a remissão de pena, né? Cada 12 horas de aula, um dia a menos na pena. E eles também ganham, né, material, a gente vai desenvolvendo no meio do curso, eu vou entendendo qual o caminho, que o crochê tem vários caminhos, né? Tem decoração, tem design, tem arte, tem joia, dá para você fazer mil coisas. Então eu vou entendendo o que cada um gosta e tem mais habilidade, né? E vou colocando cada um no seu caminho, cada material, né? Então, eles vão ganhando materiais, eles podem, por exemplo, tem muitos alunos que ajudam a família, o que eles fazem? Eles fazem durante a semana, né, as coisas lá, os tapetes, os bichinhos, a produção deles, quando a família vai visitar, eles dão para a família vende. Ah, que né? ótimo. Então, tem muita... Teve um que uma vez falou assim, professor, o senhor pode trazer, que foi muito específico, tal cor de tal barbante. Falei, tá. E no final da lista que ele me passou, eu digo, eu trago na próxima aula, pode deixar. Aí ele falou, não, é que eu recebi uma encomenda de um tapete que eu quero vender, né, quero mandar para ter esse dinheiro para minha mãe poder vir me visitar, né. Então, poxa, parece muito pouco, né? Mas para quem está numa situação dessa, saber que seu tempo, sua dedicação vai ajudar você ter um momento, né, com um familiar, com um parente, com a mãe, isso foi maravilhoso, assim, de saber que essas mínimas coisas, né, até lá dentro, eles conseguem, o crochê consegue ajudar e mudar, né, a realidade ali, pelo menos um pouco. Ô, Gustavo, e desses 11, quantos já entraram? Olha, agora nossas turmas estão agora com 25 alunos, que é o que cabe dentro da sala de aula. E a gente já passaram pelas oficinas, né, do projeto, mais de 120 alunos. E desses 120, tem 7, né, trabalhando comigo. Eles já cumpriram suas penas, pagaram, né, não devem mais nada à justiça. E trabalham comigo, né, são meus braços direitos, né. Nossa, porque essa deve ser uma parte delicadíssima, a hora que a pessoa sai de lá e não tem um horizonte, não tem esperança. A maioria, né, o número é enorme, altíssimo de reincidência no crime, né, porque você sai, ficou um tempão, né, o tempo que foi, você ficou fora do mercado, e quando volta tem o estigma, né, de ter passado por uma instituição, né, de penitenciária e tudo mais, as pessoas não dão emprego. Então, realmente, o crochê, né, ele foi muito de encontro, né, porque consegue fazer isso, né, gerar renda, e o cara não precisa de uma formalidade, né. Eu estou com 2 alunos, né, que estão aqui agora, e que as esposas estão grávidas, eu fui chamado para ser padrinho, né, então tem tudo padrinho, eu falei, gente, não acredito em uma coisa dessa. E aí, né, a gente vai envolvendo as famílias, e o projeto está tomando naturalmente esses braços, né. Ô, Gustavo, mas você sabe que eu imagino que uma coisa que você começou meio que, enfim, a vida te colocou, mas acho que conforme você vai se envolvendo com essas pessoas, o senso de responsabilidade deve ser enorme, né, que você acaba... E é isso que eu acho que você trouxe para a tua vida, e é um exemplo, porque eu acho que assim, a moda tem uma imagem muito ruim, embora a moda viva de imagens lindas, de desejo, a moda em si tem uma imagem tão ruim no geral, como indústria, como mercado, e você mostra que é possível esse outro lado, que a moda, não é que é possível, que a moda tem outro lado que as pessoas poderiam explorar no bom sentido. Sim. O que eu descobri, né, com tudo isso, né, que é muito pouco. É muito pouco que a gente precisa. O pouco que a gente faz pode mudar muito, sabe? Então, assim, 11 agulhas, era um dia que eu ia lá, pegava o metrô aqui do lado de casa, depois um ônibus, ia, passava o dia, voltava um dia só da minha vida. Não arrancou nenhum pedaço meu, não me deixou mais pobre, não é só para mim, a minha vida aqui, a minha existência não se reduz só a isso, né? Então, eu posso fazer para outras pessoas. Imagina a moda, né? A moda, como você bem falou, que cria sonho, que cria desejo. Imagina se
a maioria das pessoas acordassem para o poder que a moda tem, né? Que tá tão ligada a gente, tão ligada à cultura, a costumes, né? É costume, né? A moda, então, enfim, a responsabilidade aumentou porque eu vi que quanto mais a gente fizer, mais retorno você vê. Com questão de segurança, nunca tivemos nenhum incidente, nem com agulha, nem com linha, nem durante as aulas, nem eles ficam, né, com material e ficam produzindo durante a semana, né, porque eu falei, cara, eu chegar a dar uma aula de 3, 4 horas aqui, depois ir embora e levar o material, não faz nenhum sentido, né, é o tempo que eles passam lá dentro que é o que me interessa, né, que não estão envolvidos em outras coisas, estão ali comprometidos em entregar um trabalho para ter um dinheiro, já vai, né, despertando essa outra mentalidade do fazer, receber pelo aquilo que fez, né, então... eu nunca passei esses apuros porque é um projeto voluntário, né? Então é muita ralação, sofrimento, e corre para lá, corre para cá. Mas você não tem apoio de nenhuma empresa? Ninguém... Eu tenho apoio das linhas, né? Da Círculo, que apoia, né? E faz as aulas acontecerem, né? Sem material, o projeto não aconteceria, né? E algumas empresas que quando a gente vai fazer os desfiles da São Paulo Fashion Week, né? Que somam com a gente, como Melissa, como Leves, né, várias outras marcas que nos ajudaram a fazer acontecer, né, porque o desfile, ele sempre é muito dispendioso, né. Fez dois desfiles, né, no São Paulo Fashion Week. E aí a gente começou essa história, eu falei, então, ó, a gente vai fazer um desfile, e aqui dentro mesmo, entre a gente e tudo mais, mas aí começaram a vir muitas roupas, e uma coisa que acontece no projeto é que eu não falo o que a pessoa vai fazer, né? Como o crochê ele é muito abrangente, então eu deixo que cada um se desenvolva. Eu gosto de fazer coisas menores, eu gosto de fazer coisas grandes, então eu vou vendo a aptidão de cada um, né? E vou meio por ali, por aquele caminho. Então é tudo criação deles, a combinação de cores, as linhas que vão usar, né? Então eu comecei a ver muita coisa impressionante. Falei, peraí, gente, uma pessoa que nunca frequentou uma escola de arte, como que faz esse tipo de combinação de cor, né? Amarelo com azul, rosa goiaba e marrom. Sei lá, só o John Galliano faz esse tipo de combinação de cor, né? Tão brilhante, tão genial. Então a gente começou com essa história de, tá, e agora, né? Mais gente precisa ver essas roupas. E começou essa história tal e foi evoluindo. Eu falei, gente, as coisas estão muito bonitas, a gente precisa realmente mostrar para o que eles estão fazendo, né, para eles mesmos verem, o que eles entenderem, que eles estão fazendo moda, que eles estão, né, criando, estão fazendo combinação de cor, estão, enfim, trabalhando com elementos da forma, né, toda aquela coisa lá. E eu falei, então, peraí, e na história toda para viabilizar, porque a minha ideia era fazer um desfile com modelo, com luz, com DJ, com tudo dentro da penitenciária, né, porque a gente não ia ter autorização, uma das manobras mais difíceis que tem tirar dentro de uma penitenciária. Precisa cercar o quarteirão, um plano de segurança estadual, assim. Então, não ia ter como, né? Então, nesse primeiro desfile, não tinha nenhum ainda que tinha saído, né? Todos estavam lá dentro. E minha ideia era a gente mostrar lá dentro. Então, eu falei, cara, então já que a gente vai fazer um desfile, vamos fazer logo dia 2, e a gente mostra fora e dentro e tal, e foi uma maneira que a gente conseguiu viabilizar, né? Então, o primeiro desfile, o primeiro mesmo, foi dentro da penitenciária, e a gente fez esse desfile dentro, né? E depois fez o primeiro São Paulo Fashion Week. Talvez um dos melhores desfiles do São Paulo Fashion Week. Foi muito lindo. Porque muito lindo. É um pacote, entendeu? Você trouxe muitas coisas naquele desfile, você não trouxe só roupa, você trouxe muitos valores ali, né? Eu até hoje não consigo ver, assim, porque na hora, né, você está tão ocupado ali, tomado, com tanta responsabilidade, né? Eu estava representando os alunos todos da penitenciária, toda essa história, né? E naquele primeiro desfile, assim, quando eu vejo hoje, eu me emociono, até hoje eu não consigo ver, porque eu fico muito emocionado, tem muita força, né? Eu acho que o crochê já traz isso, né? É a vida de alguém que está ali, né? Teve alguém que parou sua vida para fazer aquilo acontecer, né? Precisa de muita vontade para pegar um novelo e transformar esse novelo em algo, né? Então eu acho que isso toca as pessoas. Então,
Já começa por aí, né? Depois que são homens, né, fazendo aquele trabalho. Enfim, teve Lued Luna, né, que declamou um poema belíssimo que fala sobre o cárcere, né, o encarceramento dos corpos. E a gente também tem uma questão muito séria, né, que já vai emendando uma coisa na outra, questão racial, questão de encarceramento, né? Então, esse país tudo é muito delicado, né, Lilian? E o nosso segundo desfile foi maravilhoso, porque o Anderson já tinha saído, né? E no final do desfile ele vem comigo para receber os aplausos, porque a gente sempre faz isso, né? Faz o desfile fora, no São Paulo Fashion Week, e faz o desfile dentro da penitenciária para os meninos verem o trabalho deles. Não teria sentido desfilar fora, né? E eles não terem acesso exatamente para eles verem, né, o que a gente está fazendo isso. E o Anderson é o que virou teu braço direito, é esse? O Anderson é o que está comigo, que saiu primeiro, está comigo há mais tempo e que, né, assim, já conheço a família do Anderson, a mãe, a esposa, a filha, a esposa dele está grávida, gestante, vai ter filho. O Anderson, ele é muito comprometido, assim, um artista nato, e no primeiro dia de aula eu saquei isso, esse cara ele precisa estar livre e criar, porque ele que criou a última roupa do último desfile, né? Ele chegou um dia antes, a gente estava na correria dos ajustes de prova de roupa final, e ele disse, eu fiz isso aqui, uma roupa inteira feita de búzios, parece uma armadura, sabe, a parte superior da roupa inteira de búzios. E ele que criou, ele que fez. Quando ele chegou com aquilo, eu falei, Anderson, pelo amor de Deus, já tinha terminado o desfile, teve que colocar essa última roupa, assim, porque é de uma potência, de um poder, a arte, né? A arte que vem com força, que vem com potência de vida, né? E é um sistema que não tá para recuperar, né? Ele existe para punir. Então, quando você consegue, né, pegar essas histórias, essas vidas, enfim, fazer tudo isso, né, mudar de perspectiva, assim, é muito gratificante. E você falou em arte. Vamos falar, moda é arte? Olha, eu acho que a moda, ela se utiliza dos elementos artísticos, né, a gente se utiliza, mas ela é um braço da arte, né, sim, está dentro da cultura e talvez a arte mais próxima do corpo, né, que a gente carrega, mas eu acho que ela tem um corpo, né, tem esse limite do corpo. Por mais que você crie uma roupa com 3 braços, 4 pernas, né, o corpo tá ali, né, você precisa vestir aquele corpo de alguma maneira. Então, tem essa limitação que eu acho que a arte não pode ter, né, limites. E você agora para o MASP Moda? Evento mais. Queria agradecer esse convite, assim, que realmente, assim, nessa pandemia maluca e tudo isso, né, era um farol, assim, né, que eu tinha, tem uma coisa muito boa acontecendo, né, um sonho, na verdade. Quero te agradecer pelo convite, esse projeto lindo, né, que tem uma história que vem de longe, né, do MASP Moda, e que eu sempre soube dessa coleção, desse trânsito, né, entre o museu, os artistas e os estilistas, né, Clodovil, Denner e Volpe, e essa coleção da Ródia, né, eu sempre soube disso, né, mas ser convidado e fazer parte junto com a Sônia, né, que também foi Sônia Gomes, nossa, assim, maravilhosa. Sônia Gomes, maravilhosa, me encheu meu coração nossa, a obra dela, né, tem essa potência enfim, você não consegue nem falar de tão lindo, de tão visceral, né? Um trabalho têxtil riquíssimo, né? Uma das artistas mais importantes da atualidade, né? Brasileiras, e que eu estou tendo essa honra, né? De trabalhar com a Sônia, assim, teve tudo a ver, porque primeiro que já é um trabalho sustentável, né? Ela reaproveita tecidos e roupas e já tem essa coisa muito poderosa, muito atual. E tem uma construção muito orgânica, né, que também tem muito a ver com o meu trabalho, que é tudo muito orgânico, não é simétrico, não é, né, então a gente casou muito, assim, tem tido a gente teve uma química, assim, muito boa. Para quem não sabe, MASP Moda é formado por duplas, um estilista e um artista. Tem duplas que
realmente estão produzindo. Tem duplas que falam, eu não consigo produzir agora. Você, Sim. então, é da turma que está produzindo. Olha a minha sorte, eu não dependo de ninguém, né? Olha só como o crochê é bom. Olha a responsa. A gente que está A acostumado com responsa. moda, essas peças vão ficar para o acervo do MASP, igual tem lá um quadro do Renoir, ou igual tem um quadro da Tarsila do Amaral. Então, a gente fez você proporcionou aquela visita, né, para o bunker, todo o acervo, né, que não está em exposição do MASP, que todas as riquezas da arte estão ali, a gente, né, visitou e teve acesso às roupas e toda aquela documentação, né, e ver aquele espaço é uma responsabilidade realmente enorme, né, entender como que vai ficar, como que vai ser guardado, armazenado, né, tudo aquilo. E a gente está nessa empolgação, assim, muito honrado, muito feliz, assim, com tudo isso. Estou muito curiosa para ver o resultado. Queria que você contasse, então, para fechar, qual que foi o aprendizado principal disso daí que você teve? Olha, eu acho que aquilo que eu já falei, que a gente precisa parar de olhar para o umbigo, né? A gente vive muito nesse momento, né, das redes sociais, da vaidade, o século do ego, né? E eu acho que a gente precisa desenvolver empatia pelas pessoas, né? Ao ponto de dizer assim, poderia ser eu, né? O que naquele momento lá, eu estava conversando isso com a Kiara, no momento do óvulo com o espermatozoide, por que você nasceu nessa família, né? Por que você é você? Qualquer coisinha naquele momento, né? Qualquer outra componente dessa história, né? Poderia ser a gente, poderia, se eu não tivesse as oportunidades, né? A família que eu tive, né? Eu acho que é se colocar nesse lugar, né? Nunca tá acima de nada nem de ninguém. Eu acho que qualquer um poderia estar naquela situação. Se você não tivesse a história que você tem, né, é muito fácil a gente julgar daqui para fora. Mas se a gente volta um pouquinho, olha essas histórias, as tragédias humanas que estão por trás de tudo isso, né, as injustiças, né, a gente é de um país que tem essa história trágica da colonização, né, que só trouxe coisa ruim para a gente, e a gente não conhece a nossa história, né? A gente precisa se aprofundar muito na história do Brasil, na história real. A minha geração, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, né? E que até hoje, nas novelas... Exato. E não é, né? A gente tem muita coisa por trás, né? Os saques, os genocídios, a violência que foi... Né, com a construção dessa nossa história, que é muito recente e que está aqui, né, tão viva e refletindo, né, na atualidade. Então, acho que a gente tem que ter essas consciências, né, dos nossos privilégios. Eu acho que é se colocar no lugar do próximo, né, isso eu aprendi muito. A nossa desigualdade social, né, ela faz as pessoas ficarem cegas, né, quem não tem contato com determinado mundo... acha que tem que acabar com aquele, né, não tem que existir esse tipo de pessoa e não se dedica, né, a olhar como que aquela situação foi construída, né. Eu sempre lembro da Austrália, que é um país construído com os presidiários, com os ladrões, com os assassinos da Inglaterra, e é um país maravilhoso, de uma honestidade, de uma positividade. Então, quer dizer, as pessoas têm que ter oportunidade também, né? Senão não transforma. E você está dando essa oportunidade. Até para mudar, né? Às vezes, né? Enfim, a pessoa é levada a essa situação, né? Então, a vida é tão difícil que, enfim, vai empurrando, né? Muito cruel também. Então, eu acho que quando as pessoas mudam, né, e querem mudar, tem que ter chance, sim. Todo mundo muda de ideia, né, muda é legal mudar. Eu acho que evoluir é muito bem-vindo, né. Muito obrigada, querido. Eu que agradeço, fico muito feliz. Obrigado, gratidão enorme.
Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqueles 3 Cs, por favor. Curte, comenta e compartilha. E não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o sininho acionado para ficar por dentro sempre das novidades que a gente põe aqui.